assunto agora continua sendo o Litoral Norte, porque está na hora da nossa entrevista aqui no JL. Vamos falar sobre a situação dos moradores lá de São Sebastião, né? Que perderam praticamente, boa parte dos moradores perdeu praticamente tudo nas chuvas que atingiram a região lá no Carnaval, né? No comecinho deste ano. Para isso, eu converso de forma remota com o secretário de referência a apoio do Litoral Norte, o André Porto, que conversa conosco aqui remotamente. Boa tarde, André. André, vou pedir só um minutinho para o senhor, que a gente está com o áudio mutado, é isso mesmo, Davidson Carlos? Vê se consegue retornar com ele. Boa tarde, Thiago. Agora sim. Secretário, vou até corrigir aqui, secretário da Gerência de Apoio do Litoral Norte, certo? Isso mesmo. Perfeito. Obrigado Uma boa pela tarde, oportunidade. senhor André. Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Eu vou abrir nossas questões aqui, falando a respeito das ações do governo do estado, né? Está realizando lá no Litoral Norte. Quais são, então, as ações que estão atualmente sendo feitas em relação às famílias da Vila Saí? Inclusive, a gente exibiu uma reportagem aí, atingidas pelas chuvas lá de fevereiro. Tiago, a Vila Saí é muito importante para todos nós aqui do governo. É uma orientação direta do governador Tarcísio de Freitas para que a gente se empenhe nesse local para torná-la mais resiliente. A CDHU vem trabalhando forte, retomando algumas demolições. Nós já havíamos feito demolições no início do processo de reconstrução da área. Retomamos agora, retiramos ruínas, agora estamos desmontando casas interditadas e desocupadas. Ao mesmo tempo, estamos buscando contato com as famílias, para que as famílias possam saber para onde elas já se encontram abrigadas, mas para onde vai o material delas, né? Nós vamos montar uma tenda agora para colocar materiais servíveis, para que elas possam utilizar ou para vendas, ou enfim, para outras questões que são materiais próprios dessas famílias. Essa tenda vai ficar na própria Vila Saí. Isso está sendo par e passo, uma conversa constante com as famílias, não é? Ao mesmo tempo, nós vamos ter mais à frente um simulado de defesa civil, porque não basta a gente só fazer ações físicas, né? Nós precisamos ensinar as pessoas também a se tornarem mais resilientes, visto que muitas permanecerão na vila. Secretário, atualmente está sendo feito algumas demolições lá na Vila Saí, né? Como é que essa ação foi planejada? Bem, a CDHU ela visualizou, primeiramente, onde nós tínhamos entulhos, para liberar espaço para as máquinas poderem trabalhar. Logo em seguida, nós vamos trabalhar no desmonte de residências interditadas e desocupadas. As pessoas não podem morar nas residências que encontram-se interditadas, não é isso? E, ao mesmo tempo, vai se trabalhando com as famílias, porque nós vamos avançar em alguns lugares que algumas pessoas insistem em permanecer, né? Então, aos poucos, nós vamos ganhando esse terreno de forma a deixar a vila segura, né? Se a gente observar a vila, ela é cercada por paredes muito íngremes da Serra do Mar. Isso faz com que ela se torne um lugar de risco para a população. Agora, já existe previsão, né, de como será feita as escolhas das famílias por condomínio? Por exemplo, está a construção lá em Maresias, também tem Baleia Verde. Existe essa previsão para a escolha dessas famílias? Como é que funciona isso? Existe sim. A CDHU ela coloca nessa balança onde a pessoa trabalha, onde é o local da creche dos seus filhos, e ela vai cadastrando essas pessoas de forma individualizada pelas famílias, né? E vai colocando, já visualizando a possibilidade de alocação dessas famílias próximo do local de trabalho ou próximo do local da creche dos seus filhos, e vai tentando equilibrar essas questões. As famílias que se encontrarem já previamente cadastradas, com toda a sua documentação em condições, lá na frente ocorre um sorteio, já baseado com todos os critérios, e aí as primeiras pessoas serem sorteadas, elas vão selecionando para onde elas gostariam de ir, né? Então, existe todo um trabalho social envolvido para a gente poder realocar essas famílias no lugar que mais atenda tanto os seus próprios anseios quanto as necessidades que se levanta pela própria CDHU. Uma data para realocar essas famílias? Bom, o início da remoção das famílias que se encontram em Bertioga ou na própria Vila de Passagem, ou aquelas que já estão amparadas em casas de familiares, por exemplo, nós vamos começar
na segunda quinzena de outubro, muito provavelmente ali no final dessa segunda quinzena de outubro, por condomínios, por faixas ali do terreno de Baleia e Maresias, nós já iremos levá-las para esses locais. Perfeito. Secretário, muitas dessas famílias têm dificuldades financeiras, né? São pessoas em situação de pobreza. Essas pessoas vão ter que pagar por esses imóveis? Veja, Tiago, a ideia do pagamento, ela é mais do que isso, né? Porque o governo ele vai subsidiar uma quantidade muito alta desse valor, né? A quantia muito alta do valor é subsidiada pelo próprio governo. Apenas uma parte do valor do imóvel vai ser pago pela população, né? Para aqueles que vão habitar. E esse valor que eles vão pagar mensalmente, ele não pode extrapolar 20% da renda familiar. Ou seja, então a pessoa vai pagar, no transcurso de no máximo 30 anos, 20% da sua renda familiar, no máximo 20% da sua própria renda familiar, para ter um imóvel dela, um imóvel registrado em cartório, seguro, né? Então, não é só o pagamento em si, existem as outras vantagens de se ter agora um imóvel mais seguro, próximo do seu local de trabalho, enfim. É assim que a gente vai trabalhar. Perfeito. Gostaria de agradecer demais a sua participação hoje aqui no Jornal Litoral. André Porto, secretário de Gerência de Apoio ao Litoral Norte. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado, Tiago. Estou à disposição. Obrigado. Uma boa tarde para o senhor.